Bem, boa noite a todos. Esse é o momento de nos falarmos. Eu acho que pelo grupo, que é um grupo pequeno, a gente pode tratar essa conversa de uma forma bem informal e quem tiver dúvida pode, ou tiver algum posicionamento, pode ir participando, né? É, eu resolvi, eu botei alguma coisa também da segunda parte, tudo vai depender do tempo que a gente vai dispor, né? Esse é um tema que eu gosto muito, eu sempre começo meus cursos com esse tema porque é onde começa tudo, né? O próprio RH, ele nasce em função do que aconteceu no tempo, né? Deixa eu me localizar. É. É, exatamente por quê? Por que que a gente deve conhecer sobre as revoluções industriais quando a gente está falando de recursos humanos, né? Porque tem uma relação direta entre o crescimento, a evolução dos recursos humanos e a evolução dessas revoluções industriais, né? À medida que as empresas foram surgindo, foram crescendo, foram tendo novas necessidades, elas sentiram a necessidade de ter alguém que cuidasse das pessoas, que contratasse, e assim por diante. Então, existe uma relação muito direta quando a gente percebe as coisas evoluindo, né? No início, como eu já comentei, o trabalho era puramente artesanal, não havia o conceito de empresa, não existia o conceito de concentração de pessoas, né? Depois, com as revoluções, à medida que as revoluções foram surgindo, as indústrias começaram a se centralizar em unidades produtivas, porque tinham que otimizar as máquinas. Não era possível colocar uma máquina na casa de cada produtor. E aí começa a surgir, então, o conceito de indústria, o êxito rural, as pessoas saindo do campo e indo para as cidades, e o próprio surgimento das metrópoles, né? E a partir daí, um contínuo e uma crescente complexidade das operações exigiu cada vez mais uma estrutura dessas organizações em termos de poder controlar e acompanhar as operações da empresa, né? A primeira revolução acontece no século XVIII, na segunda metade, né? Até então, o que que nós tínhamos? As pessoas produziam produtos em suas casas, vendiam nas praças públicas ou através de vendedores. Estamos na fase aí do mercantilismo. E aí surgiu as primeiras máquinas através da tecnologia da máquina a vapor, né, e de carvão. Então foi um começo ainda bem pequeno, bem incipiente do crescimento da Revolução Industrial. Na segunda parte, que já é no começo do século XIX, com o surgimento da eletricidade e da energia via petróleo e outros mecanismos, começa a surgir já máquinas mais avançadas, surge o conceito de linha de montagem e com a própria conceito da máquina a vapor começa a revolução dos meios de transportes, que viabilizam, inclusive, a produção dos automóveis no século XIX, né? Muitos autores não fazem essa distinção, eles consideram a primeira e a segunda revolução industrial como uma coisa só. Essa segunda revolução industrial, ela avança no começo do século XIX, chegando até bem perto da Segunda Guerra Mundial, né? Então é um período bastante longo, é um período de quase 100 anos aí que aconteceu, e principalmente a segunda revolução industrial já sai do âmbito da Europa, principalmente da Inglaterra, e já vem para a América também, Estados Unidos, etc. A terceira revolução industrial, a gente vai depois discutir os impactos disso tudo, né? A terceira revolução, ela já ocorre no século XX,
Logo em seguida, a Segunda Guerra Mundial, ela ocorre nos anos 50, 60, e a diferenciação que foi o surgimento dos computadores, dos eletrônicos, da própria tecnologia de informação e de toda a tecnologia que foi criada, inventada durante a própria Segunda Guerra Mundial, né? As guerras, elas têm um lado muito ruim, que é a morte das pessoas, morte de muita gente inocente, mas tem um lado bom, entre aspas, que é o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Isso aconteceu durante todo esse período. Esse período vem até os dias atuais, né, com uma constante evolução. Década de 50 e 60, eu mostro uma foto mais à frente, os computadores eram muito incipientes, eram chamados de chocadeiras, né? Porque não havia ainda os transistores vão ocorrer um pouco mais à frente. Eram válvulas e válvula emanava muito calor, então eram computadores que quase não funcionavam, porque constantemente tinha válvulas queimando e assim por diante. Com o surgimento do transistor, foi uma grande revolução e aí, de fato, surge toda uma indústria, inicialmente com IBM, Boros, e aí todo o desenvolvimento que a gente acompanhou até os dias mais ou menos recentes, né? A questão de talvez 5, 10 anos no máximo, começa a quarta revolução industrial, que é o momento que a gente está vivendo hoje, né? A quarta revolução industrial, como o nome diz, ela é mais centralizada também na indústria, é a automação da indústria, né? O que não quer dizer que esse efeito não acaba provocando alterações e impactos também nas tarefas de natureza administrativa, que é um processo que eu publiquei, deixei publicado até um artigo aí, falando sobre a sociedade 5.0, né, que está ocorrendo no Japão, que é o impacto desse processo mais nas áreas administrativas, aí usando bastante de ciência de dados, inteligência artificial e a própria internet das coisas, que também tem um grande impacto no meio industrial, né? Todos esses movimentos provocaram uma série de mudanças na forma de ser e de agir das pessoas, né? Mas estamos vivendo um momento muito crítico, que sempre, quando houve a primeira revolução industrial, era o pessoal que estava mais no campo e acabou indo para a indústria, e assim sucessivamente. Sempre a gente estava trabalhando com impactos na base da pirâmide. Agora chegou um momento que a gente vai estar mudando, revolucionando esse processo. E quem não tiver condições de acompanhar essas novas tecnologias vai estar completamente alienado do processo, né? Esse é um exemplo do que a gente tinha na Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, principalmente estou falando da primeira e da segunda revolução, elas se baseavam muito no uso de mulheres e crianças, né? Crianças realmente de 10 anos operando máquinas de teares e tudo mais, com um nível de acidente muito grande. Há relatos assim terríveis que a gente lê sobre esse período, né? Mulheres exploradas dentro das indústrias, crianças que eram arrastadas pela indústria no caso de não atenderem determinadas regras ou descumprirem determinadas regras. Deixa eu só desligar aqui o meu WhatsApp. E então foi um momento muito nefasto, porque não existiam leis trabalhistas nesse momento. Então, todo o controle ficava na mão da indústria, né? Num primeiro momento, como é que funcionava o conceito de trabalho, né? Não existia o conceito de emprego ainda.
Então, na verdade, formavam-se longas filas de pessoas que queriam trabalhar no dia. A empresa determinava para aquele dia o que ele precisava de mão de obra, e aí ele permitia que um determinado número de pessoas entrassem na empresa, trabalhassem aquele dia, e ao final do dia receberiam a sua diária, lá, um valor pela diária que ele trabalhou. No outro dia era uma outra história, poderia ser que você conseguisse trabalhar hoje e não conseguisse trabalhar amanhã, né? Esse foi o começo, o primeiro conceito que podemos dizer assim de emprego, né? Porque até então, como eu citei no material, o que a gente conhecia na história era exatamente junto nas as estruturas de poder, junto aos imperadores, junto aos senadores, você normalmente tinha um serviçal que atendia essas pessoas, né? Que em grande parte das situações não eram empregados, eram escravos, né? Muito bem. Avançando um pouco mais, essa foto mostra bem a realidade desta época, né? Quer dizer, observem que quase todas as pessoas aí passam a ter deficiências, né, adquiridas em função do trabalho nas máquinas, né? Inexistia qualquer conceito em termos de segurança do trabalho nesse período, né? Isso só vai acontecer nos primórdios do século XX, por volta de 20 a 30, que começam as discussões, e o sindicato ele surge exatamente para atender essa demanda, né? Essa demanda de tentar uma proteção dos empregados, né? E esse conceito prevalece até hoje, né? Quer dizer, quando a gente tem processos trabalhistas, via de regra, se o juiz tem que pender para algum lado, ele pende para o lado do funcionário e não da empresa. Essa é uma filosofia que vem desde lá da Revolução Industrial, e porque tudo isso surgiu com essa demanda de proteger essas pessoas, tá? Quais foram os impactos das primeiras revoluções industriais, né? A diminuição do trabalho artesanal e o aumento da produção em máquinas, com muito mais produtividade, né? Aumento da produção de mercadorias em menor tempo, ou seja, a produtividade, né? Maior concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias, tá? Um detalhe, todo esse material, essa apresentação que eu estou lendo para vocês, discutindo com vocês, eu vou colocar lá no material para vocês, tá? Vai estar lá compartilhado. Houve um grande avanço nos sistemas de transportes, né, tanto ferroviário e marítimo, que surgiram a partir da invenção, da exploração das máquinas a vapor, sejam as locomotivas a vapor, seja os barcos a vapor. Desenvolvimento de novas máquinas para a produção de bens de consumo, né? E aí a gente começa a falar na tal sociedade do consumo, porque até então as produções eram muito limitadas e as pessoas precisavam das coisas para sobreviver. Agora nós temos uma produção em alta escala, então eu tenho que provocar, o custo é mais baixo, e eu quero provocar que mais pessoas tenham acesso a produtos e serviços. E aí começa então a surgir a, 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 a sociedade de bens de consumo, principalmente na segunda metade do século XIX em diante, né? O surgimento dos sindicatos para defender a classe trabalhadora e a própria legislação, que começam a surgir a partir principalmente após o crack da Bolsa de Nova York, por volta de 30. Aumento do êxodo rural, né? Porque as pessoas não tinham mais condições de sobreviver da forma que eles sobreviviam num trabalho muito básico de renda. Eles agora não conseguiam competir com a indústria, porque a indústria conseguia produzir a custos muito mais baixos. Um crescimento desordenado das cidades, gerando problemas de submoradias, quer dizer, o que a gente poderia chamar de favelas, né?
As pessoas iam procurar emprego, então, nas metrópoles, mas as metrópoles não estavam preparadas para absorver todas essas pessoas que se deslocavam para lá e passavam a viver em submoradias, né? Aumento da poluição do ar com a queima principalmente do carvão mineral, uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas, que eu já comentei, e aumento das doenças e acidentes do trabalho em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas, né? Então, tem um lado bom nesse processo, que é você ter bastante produto, ter produto a preços mais compatíveis, mais emprego para as pessoas, mas isso teve um preço, uma série de preços, né? Preços esses que nós estamos vivendo até hoje, né? Esse processo que foi se desenvolvendo a partir de então, nunca mais ele cessou, né? Já na terceira revolução industrial, então passamos a ter o uso de tecnologia e do sistema informático na produção industrial, o desenvolvimento da robótica, da engenharia genética e da biotecnologia, a diminuição dos custos e aumento da produção industrial, a aceleração da economia capitalista e geração de emprego, a utilização de várias fontes de energia, né? Em resumo, né? A, 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 a característica básica da terceira revolução industrial é o surgimento do computador, da tecnologia da eletricidade e todos os produtos que nascem a partir dessas novas tecnologias, né? E como é que ficam as ditas relações industriais, né? Eu coloquei esse termo realmente porque nesta época, até a década de 80, um pouco de 90, não se falava ainda muito no termo relações industriais, recursos humanos, né? Eram relações industriais, que o foco era muito indústria, né? Hoje o foco é muito mais serviços, né? Então, antes de 30, a gente tem um período pré-jurídico, né? Onde praticamente não existia nenhuma legislação. De 30 a 50, começam a surgir as primeiras legislações trabalhistas. No Brasil surgiu a consolidação das leis do trabalho, né? Com Getúlio Vargas, né? E começa a surgir o departamento pessoal para atender toda essa legislação, essa demanda, né? E essas exigências legais. De 50 a 60 é o período tecnicista, principalmente no Brasil, com a implantação da indústria automobilística a partir de 1950, né? E começam a surgir os primeiros primórdios do que seriam os subsistemas de recursos humanos, né? De uma forma um pouco mais técnica. A questão do recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, remuneração. O próprio sistema REI que a gente tem falado aí, o sistema de pontos, ele surge exatamente em 1950, né? Então é um período que, para recursos humanos, foi um período de grandes mudanças, grandes inovações, num processo ainda bastante básico, embrionário, né? As avaliações de desempenho, por exemplo, elas eram muito mais táticas do que estratégicas, como temos hoje nos dias atuais, né? Então, uma avaliação de desempenho, ela focava muito mais se a pessoa se vestia bem, se ele era cordial com os seus colegas, se ele cumpria os horários de trabalho e assim por diante. Não tinha nenhum vínculo com resultado, com competências. É um período que ainda competência estava iniciando, né? E era muito comum nesse período você ter uma pessoa que em um mês ela tinha uma ótima avaliação de desempenho e 2, 3 meses depois ela era demitida da empresa, né? Porque, na verdade, uma coisa não tinha muito a ver com a outra. De 60 a 70 tem o surgimento da gerência de recursos humanos, né? E ainda o conceito de relações industriais nas fábricas. E de 80 a 90, mudanças profundas, né?
a descentralização de função, o surgimento do movimento de qualidade, né, a partir de Deming, e o conceito de competências começa a surgir, né, quer dizer, o conceito de avaliar a pessoa e desenvolver a pessoa em termos de ser mais produtiva, mais conhecimentos e tudo mais, surge a partir deste momento, tá? Até aqui tudo bem? Nenhuma pergunta, nenhum questionamento? Tudo bem. Então tá bom. Se estiver indo muito rápido, vocês põem o pé no breque aí, tá? Hã? Pode deixar, a gente fala. Isso aí. A indústria 4.0, que surge a partir desse livro, A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, ele é fundador e presidente, desculpem, do Fórum Econômico Mundial, e ele descreve essa revolução industrial dizendo que ela é fundamentalmente diferente dos três anteriores, que se caracterizaram principalmente por avanços tecnológicos, né? Essas tecnologias têm grande potencial para continuar a conectar bilhões de pessoas à internet. Só que ela tem um grande diferencial que, assim, nas outras revoluções, você conseguia transferir a mão de obra de um setor para o outro setor, né? Nesse caso, você está falando de tecnologia. Então, se nós não conseguirmos preparar as pessoas para esse novo mundo que está chegando aí, e que é muito rápido, né? Nós vamos ter metade da população mundial, mais ou menos, desempregada. E aí se discute o que fazer com essas pessoas, né? Na quarta revolução industrial, passamos de apenas a internet, do modelo cliente-servidor, para a mobilidade onipresente, a ponto de ambientes digitais, né? A convergência de TI e IoT e todas as tecnologias que já foram mencionadas, né? Principalmente a internet das coisas, o Big Data, o processamento em cloud e assim por diante, né? Então, nós estamos entrando num processo que muitas das coisas que as pessoas faziam, tanto no mundo industrial quanto no mundo de serviços, de administração, de escritório, vão passar a ser feitas por computadores. A gente já está começando a perceber isso acontecer. Quer dizer, o campeão mundial de xadrez hoje é um computador, o campeão mundial de Go hoje no mundo é um computador, né? Muitas das coisas é do computador. Muitas das coisas ainda mal feitas, né? As áreas de suporte, de maneira geral, hoje são feitas por computador. 90% dos casos que eu, pelo menos, tenho convivido com esse ambiente, eles não conseguem me responder, eles não conseguem entender o meu problema, né? Mas isso vai evoluir, a gente vai chegar lá, né? O que dizem é que até 2029 nós vamos ter um computador que vai ser mais inteligente que a somatória da inteligência de todos os humanos do planeta Terra. Estamos falando de 2029. Estamos falando praticamente de 8 anos, né? É muito pouco tempo que a gente tem para se preparar, correto? Falando na internet das coisas, né? O que é a internet das coisas? Tudo vai estar conectado com a internet, gente. É isso, resumidamente, tá? Então, a tua geladeira, a tua televisão, o teu fogão, a tua cama, tudo, tudo, tudo. As casas inteligentes, a indústria inteligente, tá? A indústria não vai precisar mais de tanta gente. E isso não é tão novo, isso já vem vindo. Na década de 80, para vocês terem ideia, eu trabalhava na Bayer. E tinha uma fábrica na Bayer, que era a NMBT, que tinha um funcionário na fábrica. Era totalmente automatizada, né? Ainda não digitalmente, era de forma analógica, mas já funcionava dessa forma, né? A indústria, quer dizer, com robótica, com IoT,
a indústria vai sozinha conseguir fazer toda a produção da indústria, tá? A redução é brutal, né? O Big Data Analytics, né? Cada vez mais, né? A gente tem um volume de informações que, por mais que a gente leia e queira acompanhar, está quase que impossível, né? A produção, eu não tenho aqui os números na mão, mas a produção de informação diária é na ordem de bilhões de dados, né? Então, e cada vez mais, isso é conhecimento, né? Isso vem para recursos humanos também. Hoje, a analítica está dentro de recursos humanos, né? E, e a questão também da segurança, né? Há uma preocupação muito grande com como que você guarda essas informações, a quem que você dá acesso às informações, com quem que você compartilha informações. Vocês viram que nós tivemos aí a invasão nas eleições, a invasão do Tribunal Superior Eleitoral, invasão do Ministério da Saúde. Então, é um mundo de muita informação, muita tecnologia, mas, por outro lado, muita gente trabalhando também o lado mal disso tudo, né? Invasão de banco, invasão das nossas contas. Aposto que todo mundo aqui já teve ou cartão clonado, ou conta invadida e assim por diante, né? Então, mas esses três elementos são três elementos chaves que vão estar norteando os próximos anos, tá? Com isso, mais da metade dos empregos formais e informais no Brasil, 58%, pode ser substituído por máquinas nos próximos 10 a 20 anos. Eu diria que está mais para 10 do que para 20, tá, gente? O equivalente a 52 milhões de postos de trabalho, tá? Eu tenho um cliente que essa experiência é bem interessante. Eu tenho um cliente que tinha 150 funcionários. E aí veio a crise antes da pandemia, né? A crise econômica. E dos 180, 150 funcionários que ele tinha, ele mandou a maior parte embora e ficou só com 70. E vocês sabem o que ele descobriu? Que com 70 a empresa funciona muito melhor que com 150. Tá? Então, é isso, fora automação, fora tudo, quer dizer, é isso que está acontecendo no mundo, né? E aí eu pergunto, quer dizer, aonde nós vamos arrumar emprego para esses 52 milhões de pessoas só no Brasil, gente? Só no Brasil. É o que mostra o estudo da consultoria e dados obtida pelo Valor, e fez um cruzamento aí, está descrito aí a metodologia, né? Mas é muito assustador esses números, né? Nós temos que começar a pensar. Eu troquei algumas mensagens aí com o Wellington, que está começando a passar por esse processo, mas acho que tem mais gente aí que deve estar passando por esse processo já de começar a implantar a indústria 4.0 em suas fábricas e também a automação nos escritórios, e aí vem também o, o home office e tudo mais. Esse é um processo que a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essas pessoas. E não é no dia anterior da mudança. Temos que começar a preparar essas pessoas para que elas possam ocupar outras posições. Tá? Nós temos, esse é um estudo que eu publiquei, está no material de vocês, bem interessante, né? Que registra basicamente esses números anteriores aí, né? E mostra, né, por faixa de risco, quantos milhões de pessoas e também em percentual. Veja que com uma probabilidade maior do que 70%, nível de alto risco, você tem 52 milhões de empregos. De 30 a 70 você tem mais 17. É muita gente, sabe? Nós estamos caminhando para um mundo onde a tecnologia quase que vai rodar o planeta. E o que nós vamos fazer com as pessoas, né? E como é que fica o RH nesse processo, né?
5 profissões com maior risco de automação, ou seja, condutores de automóveis, né? Táxis e caminhonetes, porque isso já é uma realidade de tecnologia, você não precisa mais de motorista, né? Em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, você já tem caminhões em teste que rodam o país inteiro sem ter um motorista. Ainda está numa fase onde os motoristas estão sentados lá por uma questão legal, mas eles já não têm nenhuma função dentro do equipamento, né? Cobradores e afins, a mesma situação, não tem mais nenhum sentido, né? Hoje tudo funciona com cartão, com celular e coisas do gênero. Entrevistadores de pesquisa de mercado, também tudo se faz pela internet, né? Balconistas de sistemas de serviço de alimentação, cada vez mais os autosserviços vão funcionar direto. Você vai lá, você compra, você recebe, assim por diante, né? Garçons, mesma coisa, né? Essas são profissões que, num curto muito rápido de tempo, vão desaparecer, né? Profissões que tenham menor risco, gerentes de hotéis, porque oferecem exatamente um atendimento diferenciado aos clientes, psicólogos, né? Engenheiros químicos, advogados e juristas e veterinários. Essa questão de advogados e juristas é muito discutível. Essa pesquisa chegou nessa conclusão, mas o que a gente tem hoje, principalmente nos Estados Unidos, a IBM já tem um sistema de inteligência artificial que todos os processos rotineiros jurídicos o computador já consegue resolver, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia também, quer dizer, os Estados Unidos hoje tem uma empresa que presta serviços médicos, consulta, telemedicina, robótica, e ela atende muito mais consultas do que a somatória de todos os médicos nos Estados Unidos, né? É muito assustador tudo isso que a gente está falando, tá? Proporção de empregos com alto risco, quer dizer, Estados Unidos 47%. Veja a Etiópia, gente, 85% dos trabalhadores estão em risco, né? Nepal, Camboja são muito altos, né? A própria China está com 77%. Vão viver do quê? 1,5 bilhão de pessoas. E vamos olhar o outro lado do processo, né, gente? Quer dizer, o país hoje está mais ou menos aí com 7 bilhões de habitantes, mais ou menos. Deve chegar aí no final desse século aqui com mais de 11 bilhões de habitantes, né? Quer dizer, em um século ela vai dobrar a sua população e o emprego está reduzindo, ou seja, é tudo muito complicado, né? Eu acho que nós, enquanto recursos humanos, temos que estar muito atentos a esses números, a esses fatos e tentando nos antecipar ao fato, até o lado social das empresas, quer dizer, tentar se antecipar no sentido de que quem são as pessoas na minha empresa que provavelmente irão desaparecer e o que que eu, como é que eu posso capacitar essas pessoas para que elas possam absorver outros espaços no mercado que possam sobreviver, né? Por exemplo, essa parte de telemarketing vai desaparecer, gente, já está desaparecendo, né? Em 2018, foram demitidos só no Brasil 80 mil postos de pessoas de telemarketing foram eliminados, né? Dando continuidade, só tomar um gole d'água. Essa foi também uma matéria que saiu no Estadão em 2018 e ele comenta aqui, né? Esse número que eu acabei de falar, né? A redução de 80 mil empregos do setor de telemarketing, né? 30 mil total de negociações de acordo coletivo, que atua com apenas 12 profissionais. Então, esses processos que estão acontecendo, né? Vamos em frente. Indústria 4.0, né? Então, se a gente falar em termos, vamos imaginar como é que vai funcionar uma indústria daqui para frente, né? Quer dizer,
Vai ser um conjunto de robôs. Desculpem. Já há algum tempo atrás, já se comentava que estava mudando muito o perfil das pessoas, do operário do, da indústria automobilística, né? Quer dizer, no passado, ele era um ferramenteiro ou alguma coisa parecida, né? Hoje é um profissional com mestrado, né? Porque o operário hoje, qual é o grande papel dele numa linha de produção automobilística? É programar os robôs, né? Tá? Então a tendência é que a indústria 4.0 vai demandar competências em termos de, no gestor, uma formação multidisciplinar, né? Conhecimento amplo, né? De todos os processos, né? E a atuação direta no processo, né? Você vai ter muito menos gente trabalhando no processo, então essas pessoas vão ter que ser muito mais generalistas, muito mais multidisciplinares do que hoje, né? A capacidade de adaptação, né? As pessoas vão ter que ser muito mais capacidade de adaptação, porque as tecnologias vão se renovar de forma muito rápida e as pessoas vão ter que ter a capacidade de aprender a aprender, para se adaptar rapidamente a novas tecnologias, né? Pessoas sem esse grau de flexibilidade não vão mais ter espaço na indústria, né? O heavy user de tecnologia, né? As pessoas vão ter que cada vez mais gostar de tecnologia, né? Porque vai fazer parte do dia a dia das pessoas, né? Estamos aqui, né? Hoje mesmo estava minha esposa, ela comentava, falou, acho que você nunca mais vai nas empresas, né? E é verdade, hoje você faz consultoria tudo por aqui, a reunião aqui. Faz muito tempo que eu não ponho o pé dentro de um cliente, né? Então, cada vez mais isso vai acontecer, né? Do lado do funcionário, quer dizer, esse lado da habilidade digital, né? Saber desenvolver sistemas autossustentáveis, né? E redução de gastos com operação, né? Isso vai ser fundamental. O entendimento de mercado, né? A indústria 4.0 permite desenvolver produtos conforme a demanda, né? Isso cada vez mais, né? Eu estava vendo essa semana também, falando sobre a impressora 3D, né? Ela já custou US$ 20.000 uma impressora, hoje custa US$ 400 uma impressora. E o artigo comentava que muito em breve você não vai ter mais sapataria vai desaparecer, né? Então, você precisa de um sapato novo, você vai ter um scanner 3D no teu celular, você vai escanear o teu pé, vai escolher o modelo do sapato que você quer, vai fazer a compra, isso já vai cair lá na impressora 3D, ela vai imprimir o sapato para você e vai mandar para você, sabe? É, quem sabe vai chegar um dia até que essa impressora 3D vai estar dentro da tua casa. Então você compra e vem um comando de fora para imprimir o teu sapato dentro da tua própria casa. É tudo muito louco do que a gente está vendo, né? Flexibilidade, né? Habilidade de adaptação a mudanças, né? Tudo isso vai acontecer. As coisas vão ser muito rápidas. Hoje são muito rápidas, né? Antigamente você tinha a indústria automobilística, o Opala, um carro, o Opala, ficou aí 20 anos no topo, né? Eu tenho um genro que comprou um carro faz 2 anos, acabou de comprar, 6 meses depois já estava sabendo que o carro estava fora de linha, né? Então, é, as questões são essas basicamente, né? Quer dizer, e o que se fala em termos de pessoas é que em termos de competências, que vai ser muito mais importante as competências soft skill do que as hard skill, né? O que eu quero dizer com isso? Competências comportamentais, sim, vão ser cada vez mais importantes. As competências técnicas não, porque a tecnologia vai mudar toda hora. Então não adianta você contratar o melhor especialista na máquina XYZ.
porque daqui a pouco essa máquina mudou e aí acabou tudo, né? Então, esse é o perfil do que a gente vai ter daqui para frente, tá? Futuro do trabalho, né? Então, houve um estudo aí também. Aqui está sem citação, no trabalho você teve as citações lá de quem fez tudo, né? Então, o crescimento da classe média em mercados emergentes tem acontecido, principalmente com o crescimento das áreas de serviços, né? Mudanças no ambiente de trabalho e acordos flexíveis de trabalho, cada vez mais, né? E mais recentemente, muito mais, com home office e tudo mais, né? Crescimento no poder da computação e Big Data, novas fontes de tecnologias de energia, né? Cada vez mais, internet móvel e tecnologia em nuvem, né? E quando a gente fala em internet móvel, a gente fala também no funcionário 24 horas, né? Mudanças climáticas, escassez de recursos naturais cada vez mais, né? Quer dizer, o clima está mudando no mundo, a gente está percebendo. Os incêndios estão aí cada vez mais, né? Os furacões, as tempestades, a falta de insumos, né? E acho que eu mudei sem querer. Esse é um problema sério, né? E eu falei que no final do século a gente vai ter 11 bilhões de pessoas. Como é que esse pessoal todo vai comer no planeta Terra, né? Ainda mais porque não vai ter trabalho para todo mundo, né? Crowdsourcing, né? E economia de compartilhamento, né? A tal da economia colaborativa e outros termos semelhados. E maior interesse do novo consumidor em relação a questões éticas e privacidade, né? O Brasil está bem atrasado com isso, mas está aí, governança corporativa, Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma série de coisas que vem acontecendo que reforçam cada vez mais essa questão ética, impulsionando o mercado de maneira geral, tá? Segundo o estudo do Fórum Econômico Mundial de 2018, e eu passei o link também que vocês têm acesso ao de 2020, e dizia o seguinte, que até 2020 haverá uma queda de mais de 7 milhões de empregos, né? Eu acho que você chegou aí até capaz de ter passado, ainda mais com tudo que a gente está vivendo. 2/3 desses estão concentrados em funções de escritório e áreas administrativas, né? Por outro lado, deve haver um ganho de 2 milhões de empregos nas áreas relacionadas à computação, matemática, engenharia e arquitetura, né? Uma coisa importante que se fala é que é assim, que 65% das crianças que estão no ensino básico vão exercer profissões que ainda não foram inventadas, né? Parece uma coisa absurda, né? Mas se você voltar 20 anos atrás, quantas profissões não existiam, né? Que vocês estão contratando hoje, né? Todos esses cargos relacionados a e-commerce, a internet, é, a marketing digital e coisas do gênero não existia 20 anos atrás. Parece absurdo, né? O relatório aponta duas atividades que deverão ter destaque: o analista de dados, né? Cada vez mais, porque é muito. Qual é o problema? É muito dado. Então, o especialista tem que ter uma grande capacidade de analisar esses dados para conseguir extrair aquilo que ele precisa, né? Que são os cientistas de dados, né? E outros cargos. Eu dei consultoria para uma empresa que tinha um cargo chamado biotecnólogo. Vocês já ouviram falar nesse cargo? Sim. Esse cargo nada mais é do que um mix, né? É um biólogo que também estuda tecnologia, né? Para quê? Para analisar os mapas de DNA, para tirar conclusões em estudos para diagnosticar câncer e coisas do gênero, né? Vendedores especializados, né? As empresas precisariam de profissionais especialistas para poder posicionar no mercado de forma estratégica, né? Quer dizer, cada vez mais vai ser mais difícil, porque
com essa disseminação, cada vez mais todo mundo vai ter de tudo, né? Quer dizer, se vocês forem lá atrás, por exemplo, a aveia, há 20 anos atrás, era Quaker. Hoje você vai no supermercado e tem aveia de um monte de fabricante e assim por diante, né? Então, o mundo cada vez mais, vendas vai ser uma profissão diferenciada. Se vocês olharem o mercado hoje, o que mais se procura é vendas, né? Então, e sempre vai ser assim, quer dizer, vendedor sempre vai ter o emprego garantido, né? 15 profissões que estão em alta para 2020 no Brasil, né? Segundo essa pesquisa de Tech, né? Você tem gestor de mídia, engenheiro de cibersegurança, representante de vendas, a gente acabou de falar, especialista em sucesso do cliente, cientista de dados, engenheiro de dados, especialista em inteligência artificial, desenvolvedor em JavaScript, investidor day trader. Gozado que aqui falam em motorista, mas eu já comentei que tem outros estudos que dizem que o motorista vai acabar, então tem alguns conflitos, eu comentei até no material com vocês. Consultor de investimentos, assistente de mídias sociais, né? Desenvolvedor de plataforma de Salesforce, recrutador especialista em tecnologia da informação, coach de metodologia ágil, em termos de desenvolvimento. Veja que desses 15 que a gente tem aí, talvez uns 12, 13 estão ligados à tecnologia, né? Quer dizer, esse é o futuro do mundo. E a gente tem que estar muito atento como é que a gente faz com que as pessoas que vão perder emprego possam ter espaço nesse novo mundo, né? Esse é um trabalho feito pelo Senai, se não me falha a memória, das novas profissões que vão surgir em diversas áreas aí, em função de novas tecnologias, né? Na área automotiva, em TI, desculpem, em alimentos e bebidas, máquinas e ferramentas, construção civil, química, petróleo e gás e têxtil, né? Então tem uma série de cargos que eles fizeram uma análise profunda e chegaram à conclusão que esses novos profissionais teriam necessidade, e alguns desses você já tem até formações específicas para esses cargos, né? Um outro estudo da Glassdoor, né? Também fez uma pesquisa dos cargos que deverão deixar de existir, ao contrário do anterior, né? Então, audiologista, demonstrador de produto, chefe de cozinha, né? Consultora de beleza, estilista, e aí vai, né? Então, professor, da forma que a gente conhece hoje, né? Analista de contas a pagar, com certeza, tudo que um analista de contas a pagar faz hoje, o computador faz isso tranquilamente para você, e aí vai, né? Então, uma série de funções. E aí vejam que tem um tal de gerente de recursos humanos também, né? A coisa vai ser muito mais dinâmica e o que a gente está vendo também é o movimento das empresas, né? Porque com os processos de terceirização, cada vez mais a gente vai ter o que se chama de marketing company, né? As empresas só vão ter dentro das empresas as áreas de inteligência e engenharia de produto, sabe? É, é inventar produto, criar estratégias de marketing e pôr no mercado. Vão, todas as vendas vão ser terceirizadas, a produção vai ser terceirizada e outros serviços também, né? É, dois casos que eu posso citar, uma que já faz isso há muitos anos na questão da produção, que é a Nike. A Nike não tem fábrica, né? E mais recentemente em tecnologia, quem conhece mais de perto é o caso da Apple, né? Então, a Apple não tem fábrica também, a Apple praticamente não tem loja, praticamente. Então, é tudo terceirizado. Isso é uma tendência. Com isso, o mundo vai ficar muito mais diluído, né? Então tem uma grande mudança, quer dizer, a gente vê que a gente fala em executivo de contas, gerente de contas,
tudo bem. Mas gerente de vendas, gerente de recursos humanos, coordenador de eventos, tudo bem. Mas também na questão de gestão, as pessoas vão ter muito mais autonomia e vão ter que ser muito mais responsáveis pelas suas atividades, né? Aquele papel de gerente cobrador, etc., está com os dias contados também nas organizações. Conclusão dessa fase, quer dizer, a gente pode refletir e publicar nossas respostas no mural, que eu perguntei para vocês, alguns que fizeram, ou seja, quais cargos da sua empresa deverão desaparecer nos próximos anos? É uma reflexão que vocês devem fazer. Quais novos cargos vocês acham que vai acontecer na organização de vocês? Como a sua empresa está lidando com a questão de transformação digital, né? Essa mudança, né? E como é que a empresa está preparando as pessoas para esse novo cenário, né? Você acredita que sua empresa está pronta para as inovações do mundo novo? Você está pronto para esse novo cenário de mudanças? Aí eu não estou perguntando sobre a empresa de vocês, estou perguntando sobre vocês. Vocês se consideram prontos para esse processo de transformação digital que a gente está começando a passar, né? Então, vamos dar aqui um break e discutir 2 minutos, depois vamos continuar discutindo a outra aula, tá? Break, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver onde que eu volto. Aqui que eu vejo vocês. E aí, gente, quais os comentários de vocês? 10 minutos para vocês falarem, tirarem dúvidas, contestarem, criticarem, falarem que eu falei um monte de besteira, que vocês não acreditam em nada disso que eu falei, era tudo mentira. Vamos lá. Flávia, você está aqui, ó, na minha frente, então vai começar por você. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu gostei bastante do material. À medida que eu fui lendo, eu a princípio fiquei assustada. Acho que a gente, como área de recursos humanos, remuneração, já estamos enfrentando esse desafio, que é trazer esses profissionais, né, para essa transformação. A empresa que eu trabalho está nesse momento de olhar, de implementar um projeto de indústria 4.0, e o RH tá nesse desafio aí de, né, fazer essa transformação. Me assusta um pouco, mas também me motiva a ter mais informação, entender aonde eu posso contribuir, não só como uma profissional de recursos humanos, mas também para a comunidade onde a gente vive, né? Eu vejo que com todas essas transformações aqui, vai ter muita coisa para resolver. Sim. E claramente esse processo de transformação, de mudança, está na mão de recursos humanos, tá? É um processo de recursos humanos, não é um processo do pessoal de TI. O pessoal de TI lá vai estar preocupado em contratar equipamento, em desenvolver software, tudo mais, né? Mas o processo de preparar as pessoas para esse novo cenário e tudo mais, isso é de recursos humanos e mais um problema que a gente tem, que é a diversidade da indústria, né? Quer dizer, a diversidade das pessoas, né? Hoje, dentro das empresas, a gente tem ainda desde as pessoas baby boomer, que é as pessoas da Segunda Guerra Mundial, até as gerações X, geração Z, acabou o abecedário já, né? E estão tendo que conviver. E são pessoas que têm... Eu não abordei isso no trabalho, nem vamos entrar nesse mérito, mas é um conflito grande interno, porque as pessoas pensam de maneiras diferentes, agem de maneiras diferentes, e é difícil conviver com isso, né? Quem mais, gente? Eu posso também falar um pouquinho, Amaury. Claro. Queria parabenizar mais uma vez, né, pelo material, já falei lá no nosso grupo, né, mas muito bom mesmo trazer essas reflexões aqui do que realmente está acontecendo. E é bem isso, né, assim, o que a menina falou, esqueci o nome dela, desculpa. Mas a Flávia, nós estamos passando por um constante momento de transformação, né?
e é o que você trouxe também, falando daquela questão lá das hard skills e soft skills, né? Que cada vez mais as soft skills vão ser o diferencial de cada profissional, né? Ainda mais no mundo de hoje, que está totalmente, né, aí atualizado, com essa questão aí da tecnologia mais avançada cada vez mais. Então, não só mesmo na parte mesmo como a gente trouxe muito da indústria 4.0, que eu até mencionei lá nos comentários, né, que a gente, na empresa que eu trabalho, que é uma indústria de massas e biscoitos, que já chegou, né, inclusive a gente tem uma linha também de torradas que é totalmente automatizada, não tem trabalho manual nenhum, só tem realmente os operadores de máquina que realmente tem um nível diferenciado de um outro operador de máquina mais analógico, né, que é uma pessoa que requer realmente um conhecimento técnico mais apurado e tudo. Então, você vê que chegou realmente, né, lá na indústria, no caso, já chegou. E também, quando a gente olha também para a parte do RH, nós vemos também aí nessa parte de People Analytics, né, que também está muito em alta, né, então também tem muito a ver com a questão, né, de informações gerenciais, que podem também trazer algumas informações para tomada de decisões. Então, cada vez mais, não, né, estamos vivendo num mundo que a tecnologia está dominando e que a gente também tem que, né, se aperfeiçoando e vendo outras formas de aprender para poder contribuir também. E tudo isso cria dificuldades muito grandes, sabe, Wellington? Porque, por exemplo, o processo de avaliação de cargos, que a gente vai ver daqui a algumas semanas, na verdade em janeiro, né? Nós vamos ver a avaliação de cargo, que no passado era um processo muito simples, porque os cargos eram muito bem formatados, né? Era uma coisa muito arroz com feijão. Então era fácil você avaliar um cargo. Hoje, cada vez mais, esse cargo não existe mais quase, né? O cara faz um pedacinho daqui, um pedacinho de lá, faz coisa que você nem imagina. Então, cada vez mais, está ficando cada vez mais difícil você entender, descrever e avaliar cargos na empresa em função dessa dinâmica toda, né? E a tendência é só piorar, né? Verdade. É um desafio constante, né? Mais alguém quer falar, gente? Não? Eu queria só, na verdade, puxar 3 pontos, né, de tudo que o grupo está falando e você, inclusive, abordou aí, né? Essa questão aí da população no final do século, que é uma coisa que me preocupa enquanto pessoa, a desigualdade, né? Sim. O Brasil, por si só, já traduz tudo isso, né? Uma outra questão é as profissões que nós temos aqui no país, e muitos são por conta de, não vou falar cultura para não generalizar, né? Mas a questão é assim, você tem que botar um cara na porta da loja, porque senão as pessoas, né, algumas das pessoas entram e roubam, e furtam. A questão do supermercado que você, nos Estados Unidos, você vai lá, faz a sua compra e, enfim, você mesmo contabiliza, você não precisa ter um operador, né, um caixa. E tudo isso traduz um delay que a gente tem em comparação aos Estados Unidos e Europa, né? Sim. Eu falo isso porque você comentou da tecnologia. Eu lembro que em 2010, 2008, quando eu me formei, eu tinha muito de falar assim, pai, vem cá, você não quer aprender a usar o computador, tal, né? E naquela tela era impossível você ter um notebook, né? Isso em 2010, estou falando há 10 anos atrás. Então, assim, de 10 anos para cá, a gente já está numa outra evolução. Ou seja, cada vez menos tempo, né? As coisas chegam mais rápidas aqui para o Brasil. E um outro ponto é o que a gente está falando. Remuneração por competências. Hoje a gente faz lá, tem um quadro guia da metodologia REI, enfim, outras metodologias que se baseiam nisso. A questão da metodologia ágil também, você acha que isso começa a se introduzir ou a gente ainda fica mais tempo nessa questão de pontos, enfim? Quais os métodos novos que podem surgir aí, né, nessa questão de remunerar as pessoas, uma vez que eu não faço mais, eu sou pago agora para fazer aqui o caixa do supermercado. Não, eu sou o caixa, eu tenho que ir lá olhar a temperatura dos frios, eu saio, vou atender um cliente, ou seja, um perfil mais generalista e cada vez mais apostando no relacionamento, né? A gente vai conversar, né, em seguida sobre isso. É Fernando, né? Felipe. A gente vai conversar sobre isso ainda hoje, que eu botei a apresentação lá para a gente discutir um pouquinho. Mas, assim, quer dizer, a tendência é cada vez mais... Porque você pega, você avalia o que Rey, Mercer e Watson fazem ainda, são coisas que vêm da década de 50, né? E isso quer dizer que nós já estamos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito há 70 anos.
A REI tentou inovar um dado período, e mais para frente eu vou comentar essa outra metodologia com vocês, mas não avançou, né? E o que eu vejo é que cada vez mais essa questão de salário é uma coisa que eu não vou dizer que vai desaparecer, mas é uma coisa que tem que ter um peso muito pequeno na organização, sabe? O que cada vez mais vai ter que ter peso é remuneração variável, de curto e longo prazo, remuneração por habilidades, sabe? Pacotes de benefícios diferenciados. Na área de TI, você tem hoje coisas mais avançadas ainda, porque o pessoal já ganha muito bem, tem um variável fantástico, tem um tremendo plano de benefícios, então você não sabe mais o que diferenciar para reter. E é muito importante essa indústria reter. Então eles estão criando coisas malucas, sabe? Eu tenho um genro que trabalha na SAP, ele atingiu a meta, deram lá 10 dias de passeio dele e a esposa lá no Havaí, ida e volta de graça, sabe? E não foi férias, não bateu nas férias, não. Foram lá passear. Então, coisas assim cada vez mais vão acontecer. E essa coisa de salário, muitas empresas já falam isso há muitos anos, e não olhar mais para a pesquisa salarial, não olhar mais para isso, sabe? Quer dizer, eu vou olhar para dentro, vou criar minha estrutura salarial simples, arroz com feijão, e o diferencial vem belos e agressivos programas de remuneração variável, sabe? Eu já atendi empresas que chegavam a pagar 40, 50 salários de bônus no ano. Hã? Hã? Então, você quer ganhar mais, cara? Pô, rala, meu, sabe? Então, essa é a filosofia que eu acho que vai acontecer no futuro. Incentivos de longo prazo, que ainda no Brasil está engatinhando, pouquíssimos casos, e começou a entrar na hora errada, né? Então, mas vai mudar muito esse pacote daqui para frente, né, em termos de remuneração. Ok? Bem, vamos para lá para a remuneração então e a gente vai discutindo lá. Cadê o meu? Eu não tinha previsto fazer essa apresentação, mas como eu achei que dava para encaixar no tempo, vamos também olhar essa segunda parte, os princípios e boas práticas de remuneração total, né? Quer dizer, e quando a gente começa falando, a gente tem que falar que remuneração total está tremendamente ligado com remuneração estratégica, né? E o que é remuneração estratégica? É fazer com que o indivíduo corra na direção que você quer que ele corra, sabe? É assim, tua equipe de vendas, você quer o quê? Você quer aumentar a market share? Você quer aumentar a rentabilidade por produto? Você quer vender mais? Você quer vender toda a linha de produtos? O que você quer? Então, é isso que você tem que pôr grana na frente para que ele corra em cima da estratégia que você montou. Porque não adianta eu montar uma estratégia para minha empresa e falar assim, não, a nossa estratégia agora é o quê? É aumentar a rentabilidade para o produto. Mas o teu vendedor tem um sistema que incentiva ele, o negócio dele é tirar pedido, mesmo que seja no prejuízo. Pô, então peraí, não está batendo, tá? Então, a gente tem que começar a olhar muito essa questão de remuneração estratégica. E remuneração estratégica não é salário, né? É variável e outras coisitas mais, mas principalmente variável, tá? Como é que normalmente o mercado olha a remuneração de maneira geral, né? Dessa forma aí. SB, como salário, mais comissões, mais outras parcelas fixas. Normalmente anualizado com base em 13,3 salários, né? São os 13 salários mais o adicional de férias, tá? Muita gente estranha essa história de comissões. Pô, mas comissões entra na parcela fixa da remuneração? Sim, entra na parcela fixa. Por quê? Para você ter a questão da isonomia, né? Porque normalmente quando eu pago comissão, via de regra, o que eu vou ter? Eu vou ter uma ajuda de custo, no varejo, por exemplo, você vai pagar um salário mínimo para o vendedor e o resto é comissão.
Se eu for comparar a remuneração desse vendedor com outros cargos que sejam análogos, se eu não considerar a comissão como parte do salário base, eu estou comparando laranja com banana, não estou comparando laranja com laranja, tá? Total em dinheiro, então é o segundo passo, que é esse CSB acrescido de bônus, normalmente pago para os níveis executivos, mais participação de lucros, mais lump sum, que eu vou falar um pouquinho mais, e outras variáveis no curto prazo, que pode acontecer. Prêmios e assim por diante. Um TD2, que é tudo isso, mais incentivos de longo prazo anualizados. E a remuneração total, que é o TD2, mais os benefícios quantificados, sem esquecer que benefício é 12 meses, não são 13,3 salários. Então, é isso que eu uso para montar os meus programas e olhar como um todo. Eu tenho que olhar sempre esse todo aqui. Eu não adianta eu olhar só salário, tá? E também só é viável eu olhar esse todo, por exemplo, eu quero montar um plano de bônus agressivo. Faz sentido? Sabe? Eu tenho um cliente que me ligou essa semana, ele tem um cargo estratégico, que é o diretor comercial deles, e está 120% da faixa. E aí? Já vem aumentando o plano de bônus, já estão com uma meta de bônus de 8 salários ano que pode dobrar. E aí? Mas se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder ele, me diz o diretor de recursos humanos. É complicado, aí que entra o tal do lump sum, né? Então, o que é esse lump sum, né? Esse lump sum é um valor que você paga por alguma atividade específica, tá? O mais usual que a gente usa lump sum é o seguinte: para você não ter risco de ter funcionário a 120% da faixa, o que você faz? Você só deixa o funcionário caminhar até 100% da faixa. Aí você faz a avaliação de desempenho. Se ele foi bem na avaliação de desempenho, ele tem direito a caminhar na faixa, ter um aumento salarial, você calcula esse aumento no ano e paga numa parcela única para ele, na forma de lump sum, né? Então, esse é um método. Vou dar um outro exemplo. Quando eu estava na Eletropaulo, eu precisei tirar pessoas da ponta para vir dar treinamento para eletricista. Só que na ponta eles ganhavam insalubridade e periculosidade. E se viesse dar aula, eles iam perder isso. Então eu compensei essa perda pagando um lump sum. Então, assim por diante. Quer dizer, é uma forma de você poder compensar alguma coisa que você queira na forma de um pagamento extra, tá? Não rotineiro, né? Não é igual uma outra parcela que é fixa, tipo o banco, você tem lá um adicional por XX que todo mês você vai pagar aquilo. O lump sum não é essa filosofia, ele é pontual, tá? Diferentes formas de remuneração variável, bônus, que é incentivo pelo atingimento de meta individual e é basicamente executivos. Ele vai pegar quem tem meta, gente. Se dos teus coordenadores para cima tem meta, então você pode pagar bônus dos teus coordenadores para cima, tá? Tem que ter meta, essa é a ideia, tá? Muita gente está pagando bônus em cima de avaliação de desempenho. Para mim, um conceito completamente errado. Porque o princípio da remuneração variável é que você tem que ter sustentabilidade no processo. Então, se eu vou pagar alguma coisa, esse indivíduo tem que ter crescido esse meu bolão para que eu possa tirar uma parte do que eu estou ganhando a mais para pagar o bônus para ele. E a avaliação de desempenho não necessariamente me garante isso, tá? Mas você acha que vale a pena fazer algum tipo de pagamento de remuneração variável sobre a avaliação de desempenho?
Não, eu não gosto, tá? Opinião pessoal. Eu acho que a avaliação de desempenho ela tem que impactar na, PDI na, apenas. na questão da avaliação, na questão de promoções e aumentos salariais. Você Entendi. essa a ideia. Então ele é baseado em cima de, principalmente em cima de competências e é dessa forma que esse funcionário vai caminhar, vai caminhar na faixa, vai receber uma promoção, vai ter um plano de carreira, vai ter entrar num plano de sucessão, coisas assim. Esse é o lado da avaliação de desempenho, tá? Mesmo se eu incluir a avaliação da pontuação dele de metas? Você volta. Por que eu sou contra isso? Porque você está pagando duas vezes, né? Você está pagando a mesma meta que ele atingiu, ele ganha no bônus e ele ganha na avaliação, entendeu? Na promoção dele, né? Promoção e aumento. Você está pagando duas vezes pelo mesmo evento, tá? Entendi. Faz Não, sentido. você nunca vai achar num livro dizendo não faça, né? Sim. Eu já criei polêmicas em reunião de diretoria, assim, terríveis, porque tinha gente que não concordava com essa minha tese. É porque Uma, você dificulta para o funcionário, porque o funcionário ele vai se acomodar, ele vai querer sempre o caminho mais fácil. Se é, você separar as coisas para ele, ele vai ter mais dificuldade em melhorar e alcançar resultados melhores. Mas eu acho que faz sentido. uma coisa é ele se desenvolver, ele atender o que ele tem que atender em termos de escopo do cargo, ele ter um foco nos seus clientes internos e externos, tudo aquilo que a gente usa numa avaliação de desempenho baseada em competências hoje em dia, né? Sim. E aí ele tem que correr atrás realmente, né? Quer dizer, e o outro é metas, né? Quer dizer, você já tem uma melhoria hoje com Balance Scorecard, OKR e coisas do gênero, que onde as metas são mais abrangentes, não é aquele negócio de só tirar pedido, né? Uhum. Mas mesmo assim eu vejo assim, são duas coisas. Ele tem que o ok e o como, né? Isso se Uhum. discute muito, né? Desculpem. A meta é o ok, né? E o outro lado é o que ele fez para atender aquele ok, né? Quer dizer, que é avaliação de desempenho, né? Então, não tem muito valor se ele atingiu uma meta, mas para isso ele foi uma pessoa terrível, passou por cima de todo mundo, não teve visão de time e aí vai, né? Então, é nessa linha que eu discuto, tá? Não posso dizer que quem faz errado, porque nenhum livro está escrito que não pode fazer, né? Eu tenho um cliente que faz, né? Ele vai para a diretoria e ele fala assim, o Amaury não concorda, mas a minha proposta é essa. Então, mas eu acho que são duas coisas diferentes e cada um tem o seu impacto. Metas influenciam no bônus e a avaliação de desempenho influencia na carreira, tá? Então são Sim. coisas distintas, na minha opinião. É, Profit sharing, né, que é uma distribuição de parte de lucros na forma de um funding, né? Então normalmente aqui é distribuição de lucro, né? Quer dizer, eu posso comentar aqui há muitos anos atrás a Brahma, por exemplo, o que ele fazia? A Brahma pegava 12% do lucro líquido e distribuía, tá? Com determinado critério para saber para as pessoas, né? Então, essa é a questão da distribuição de lucro, né? O gain sharing, né? Já é um que é em função de ganho de produtividade, né? E eu implantei isso, não na Sadia, concorrente da Sadia, esqueci o nome aí. Então, o que você faz? Você mede a produtividade das pessoas e você paga aquilo que a pessoa produzir a mais do que aquele padrão normal, tá? É o conceito do gain sharing, aquele ganho adicional de produtividade, tá? Lump sum, que eu já comentei, que é um pagamento de um valor como forma de recompensa, né?
o Sport Awards, a premiação pelo sucesso na implementação de um projeto, né? Vamos implantar esse AP na empresa, tá? Se implantar até janeiro de 2021, eu dou mais um salário para todo mundo da equipe, tá? Esse é o conceito do projeto, né? Team Incentives e Team Proposals são muito parecidos, né? Vou dar uma ideia aí de um Team Incentive, assim, quer dizer, você tem uma equipe de vendas, cada um tem as suas metas e o departamento tem a meta. Então, eu crio um incentivo se o departamento também fechar a meta, né? Por que eu faria isso? Porque eu vou forçar que os vendedores eles se apoiem, porque aí vai prevalecer o desempenho individual e o desempenho coletivo, né? Sim. O Team Proposal é um desafio, né? Então, posso dizer até o nome da empresa. A Levi Strauss, uns anos atrás, estava com problema de caixa. Então, ela lançou um desafio mundial que o dia que ela chegasse a ter US$ 1 bilhão em caixa, ela pagava mais um salário para cada funcionário da empresa. E ela atingiu, né? Isso é um team proposal, tá? No dia que a gente atingir um faturamento de 100 milhões, a gente paga tal coisa, assim por diante. Você lança um desafio e normalmente esse desafio é ou um departamento ou a empresa como um todo, e se isso é atingido, então você paga por isso, tá? Então, são modalidades de dimensão variável e não são excludentes, tá, gente? Não são excludentes, tá? A gente Eu vai posso... entrar mais a fundo nas Hã? aulas futuras. A gente vai entrar mais a fundo nas aulas Vai, vai, futuras? vai. Aqui é só a introdução. Aqui Nossa, eu já tô cheia de pergunta aqui. é... Já tô cheia de pergunta aqui. Pode perguntar. Deixa eu só acabar aqui. Se é curto isso, você já pergunta. Não, dá para ser depois. Dá para ser depois. Os benefícios que podem ser concedidos pela empresa. Aqui falando um pouco, aqui é só um overview, né? Quer dizer, tipo de benefício que a gente encontra por aí, né? Autodesignado de despesas, normalmente para gestores, né? Já foi muito mais, está cada vez mais restrito, né? Há uns anos atrás, cada diretor de empresa tinha 2 autodesignados, né? E um motorista. Então, um carro era para ele e o motorista levava ele para trabalhar onde ele precisasse e outro carro era para a esposa, né? Hoje não tem mais o motorista, não tem mais o carro da esposa e talvez tenha o carro dele, né? Então é assim, né? Tá reduzindo isso, mas ainda é um benefício bastante usual. Você tem autodesignado, autofinanciado, e assim por diante. Bônus on year of car, né? Alguém conhece bônus on year of car aí? Não, nunca ouvi falar. Bônus on year of car é o seguinte, você pega o valor do carro e dá para o funcionário, tá? Então, e ele faz o que ele quiser com o dinheiro. A empresa entende que está competitiva com o mercado na medida que ela deu o dinheiro para ele, tá? Ele não precisa comprovar que ele comprou um carro, o que ele fez. A empresa não quer saber. Ela cumpriu a obrigação dela, tá? Chama-se Bonus on Year of Car. Você tem um estacionamento, normalmente, para funcionários, né? Em algumas regiões, né? O pessoal que é de São Paulo conhece, você vai trabalhar lá na Faria Lima, você vai pagar R$ 600 por mês de estacionamento, né? Assistência médica, assistência odontológica, check-up, tá? Normalmente para gestores, auxílio doença, check-up, não vamos confundir check-up com a obrigação legal do exame médico periódico, né? Não, nada a ver, tá? O auxílio, complementação do auxílio doença, né? Você ficou doente, você teve que se afastar, a empresa paga a diferença para manter o teu poder de renda, seguro de vida, transporte, ônibus fretado, vale alimentação, previdência privada,
instrução própria, né? E a instrução própria é para desenvolvimento da equipe de colaboradores, né? Pagar um curso técnico, pagar um curso superior, uma pós-graduação, instrução de filhos, em algum caso, tá? Creche dos filhos funcionários, cooperativa, tá? Em alguns casos, mais de uma. Trabalhei na Alpargatas, você tinha cooperativa de alimentos e você tinha cooperativa de produtos da Alpargatas, tá? Então, aqui é um pequeno overview. Poucas empresas dão tudo isso, pouquíssimas empresas, né? Cada vez mais está sendo mais restrito. Por outro lado, eu já fiz pesquisa salarial na Petrobras. Vocês não imaginam o que é o pacote de benefícios da Petrobras, tá? Não dá. Tem mais de 30 itens, tá? Então é uma coisa estupidamente abrangente, tá? Mas é isso aí. E depois a gente, lá quando chegar a hora certa, em pesquisa salarial, a gente vai entender até como é que a gente transforma um benefício em grana, tá? Para poder comparar, tá? Falando em termos de composição da remuneração, a gente tem aí alguns números, tá? Já de alguns anos anteriores. Não fiz esse estudo recente, mas a ideia é como é que essa remuneração está composta, né? Quer dizer, o quanto é salário, quanto é benefício, quanto é incentivo de curto prazo, quanto é incentivo de longo prazo, né? Às vezes isso assusta um pouco, porque você olha o quadro e você fala, pô, mas quer dizer que o salário reduz, o diretor ganha menos que o staff, não é isso? É isso, gente? Não. Não, né? É porque o peso, os né? benefícios, os pesos, exatamente, os benefícios, né? Na verdade, ele ganha muito mais, né? Muito mais. É né? só a proporção dentro do... Mas o variável dele é muito maior, o pacote de benefício dele é muito maior, então, em termos de peso, o salário deixa de ter um peso tão alto como os outros, né? Já no nível de staff, o pacote de benefício normalmente é muito básico, né? E variável, no máximo de meio a um salário, e olhe lá. Então, a remuneração baseada em salário passa a ser preponderante na composição da remuneração, né? Isso é uma coisa que a gente projeta na empresa, né? Quer dizer, como é que eu estou e como é que eu quero realinhar esse troço daqui para o futuro, né? Esse é o papel da remuneração. Duas coisas diferenciadas, quer dizer, uma coisa que está começando a crescer no Brasil, que é a questão dos benefícios flexíveis, né? Porque quando eu defino um pacote de benefício fixo, às vezes eu estou jogando dinheiro fora, né? Quer dizer, que eu vou fazer 70 anos, né? Quer dizer, o que adianta na empresa que eu estou trabalhando, a empresa me dá um benefício de fralda? É zero, né? O que adianta, do outro lado, o benefício de assistência médica para uma pessoa que tem 22 anos, né? Então, a ideia do benefício flexível é que cada pessoa possa montar um plano de benefício alinhado à sua necessidade. Como é que isso funciona? Para cada nível da organização, a pessoa tem um direito a um determinado ponto. Então, você é analista, você tem direito a 500 pontos de benefício. E cada benefício está pontuado lá do nível que você tem direito. E você vai escolher aquilo que você quer ter para formar os seus 500 pontos. Muitas vezes com algumas regras, né? Eu acho que, por exemplo... Em relação à nossa legislação quanto a isso, porque tem muita empresa que tem receio de implementar, porque a legislação pode não entender muito bem, pode entender que eu estou dando uma verba para a nossa legislação melhorou um pouco, mas ainda é complicado, é assim, benefícios e legislação são coisas que não se falam, entendeu? Porque se você for à luz da lei, realmente, você tem que oferecer o mesmo plano de benefício para todos os funcionários, tem que ter isonomia. Isso não existe, né? passado.
Se eu for por esse caminho, eu não posso dar carro para os meus diretores, entendeu? Como você também não pode diferenciar o plano de saúde para ninguém. Hã? Não Como pode você também diferenciar. não pode diferenciar o plano de saúde para ninguém. Tudo mais. Então, assim, quer dizer, as empresas, na verdade, todas as empresas que eu já dei consultoria e que eu já trabalhei, tinham diferenciações, e que eu saiba, coisa dessa foi processada por isso, ou coisa que vale, tá? Então, alguns casos tem que ter certos cuidados, quer dizer, a questão do automóvel, por exemplo, a questão da tributação do imposto de renda sobre benefícios executivos, é uma coisa um pouco mais delicada, mas você tem que ter um certo cuidado, ter uma certa isonomia, mas não pode ser 100%, porque eu não posso lidar isso de uma forma uniforme, né? Não existe isso, tá? Eu comprometo meu pacote de remuneração. Então, benefício flexível é isso, está cada vez entrando mais no mercado, isso era uma raridade. A primeira vez que me pediram um estudo desse foi por volta de 2002, mais ou menos. Hoje eu já tenho visto, várias empresas já estão no conceito, né? Então, é uma coisa interessante. E uma coisa que não existe no Brasil, que eu identifiquei no trabalho que a gente fez na África do Sul, é o conceito de remuneração flexível, né? Aí é o pacote como um todo, né? Então, você contrata uma pessoa, você fala para ele assim, olha, o teu pacote de remuneração, tua remuneração anual é $100.000 ano. Está aqui. Agora você monta do jeito que você quiser. Obviamente tem algumas regras, né? X% tem que ser aqui mais benefício. Então, por exemplo, porque por exemplo, trabalhando numa empresa, eu prefiro muito mais ter benefício do que ter salário, porque sobre salário eu vou pagar imposto de renda, sobre benefício eu não pago imposto de renda, né? Então, isso era muito normal na África do Sul e era muito flexível em termos assim do que a pessoa podia pegar. Então, níveis mais altos assim, não, eu quero alugar uma casa na Cidade do Cabo, que é praia lá, e tudo bem, né? Tá certo que eu citei aí, quer dizer, qual é esse mercado na África do Sul, né? É a exploração de minas de diamante, ou seja, é muito dinheiro correndo aí dentro, né? É, mas é uma coisa que eu acho que um dia vai chegar nesse patamar. Eu acho que faz todo sentido esse tipo de coisa, né? E chegamos ao fim, tá? Não sei se todo mundo já estava aí. Eu comentei que eu ia compartilhar essa apresentação. Em seguida eu já vou pôr lá para vocês, tá? Do meu lado, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda estou à disposição. Isso daí não encerra o assunto de iluminação, não, hein, gente. Isso daí é só para dar É o começo. um começo. Eu quis colocar no começo, por quê? Para a gente ter uma uniformidade de linguagem, tá? Se eu falar, eu quero que a gente pense assim, se eu falar salário base, vocês já vão saber do que eu estou falando. Porque agora, passo a passo, a gente vai começar a se aprofundar em cada um desses temas, né? Então, eu já estou preparando o tema que eu vou estar distribuindo provavelmente na segunda-feira para vocês, que é o próximo, que a gente já trata de estrutura organizacional e descrição de cargo. E assim a gente vai numa evolução, tá? Então, esse primeiro passo foi mais para a gente uniformizar um conceito geral do que é a remuneração. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Alguma pergunta, gente? Não, foi ótimo. Não, Tá muito todo bom. mundo querendo correr para boteco, né? Fala a verdade, né? Exato, voltar pra cama. Meu namorado já foi. Tá lá. Tá bom. Então vai lá, que senão você vai perder a cadeira, hein? O único comentário que eu faço para você, gente, tá esperando. Falem mais, escrevam mais, participem mais, tá? Eu sei que não é fácil a vida de vocês, sabe? Mas assim, reservem à noite, sei lá, uma horinha, uma meia hora,
para ler um pouco, ir lá, botar algum comentário, participar de uma discussão. Vocês viram, alguns já compartilharam sobre o teste lá que eu coloquei de aprendizagem, né? Então, é importante. E uma das formas ricas da gente aprender é discutindo, né? Sim. Trocando ideias, contrapondo, não concordo, eu acho que é assim, eu acho que é assado, tal. Quer dizer, então, vocês viram lá que cada pessoa tem um jeito mais peculiar de aprender, outros menos. Isso não, todo mundo todo mundo aprende um pouquinho de tudo. Eu aprendo lendo, aprendo simulando, eu aprendo discutindo, eu aprendo em conceito. Mas tem uns que aprendem mais em conceito, tem outros que aprendem mais lendo. Então, cada um tem seu estilo. Mas essa discussão, essa troca de ideias, pegar o material, como alguns já colocaram, eu gostei muito, é muito rico isso, indicar outras fontes onde tenham outras coisas, né? Vão lá pesquisar, compartilhem, sabe? Participem, sabe? Eu estou muito aberto a isso. E quem já colocou já percebeu, eu tô sempre ligado 24 horas. Colocou um comentário, eu vou sempre trocar ideia com quem colocou a ideia, sabe? E sempre de uma forma positiva, sabe? Isso eu já aprendi há muitos anos atrás. Eu vi que você interage bastante, eu acho isso muito positivo, porque uma das minhas formas de aprendizagem, além de colocar em prática as coisas, é discutindo e tirando dúvidas, porque eu faço diversas associações. Eu trabalho numa empresa que os sócios são mais novos do que eu, e eu tenho essa cara de menino pequeno, então eles perguntam tudo, eles querem tudo de um jeito diferente, coisas que a gente não costuma ver no mercado, mas tem ideias que eu preciso discutir. Eu acho que eu vou chegar no momento de interagir mais quando a gente estiver indo mais para a montagem do negócio, sabe? Legal. Outra coisa que eu queria deixar vocês à vontade também, quer dizer, eu já coloquei lá atrás, agora e depois também, se vocês têm alguma questão na empresa que vocês têm que resolver, e se vocês sentem a necessidade, de repente, de trocar uma ideia comigo, eu estou à disposição de vocês, tá, gente? Combinado. Não sacanhe não, tá bom? Então, Excelente. é isso aí, até semana que vem. Bom final de semana para todos, tá? Aproveita. Boa semana. Um abraço. Obrigada, Tchau, tchau. Bob. Obrigada. Bom final de semana, galera. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.